Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, retomando aqui as nossas lives, que estão quase um mês aí suspensas, por questões de saúde, mas eu acho que agora a gente já está melhor, podendo estar voltando aqui com esse prazer imenso, agora um pouco enferrujado aqui no manusear os equipamentos, mas com uma alegria de estar podendo voltar a esse trabalho e que é para a glória de Deus, né? Acho que esse é o ponto importante para a gente estar aqui de volta, é entender que está dando glória a Deus, fazendo o que Ele quer que a gente faça. E com essa alegria, então, que eu estou aqui. Bom, vamos começar, ou dar continuidade, né? As quintas-feiras a gente vinha, já um mês atrás, falando dessa série de vídeos, cujo título é O Fardo pela Glória de Deus. Está na playlist de Dynamis 7 e Perfeito e 31, que é o número sequencial lá das nossas playlists. É uma conferência do Romeu Bornelli, está no canal YouTube Celebrando Deus, lá do pessoal de Goiânia. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui para o vídeo. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha. E aí, somos ovelhas de Cristo? Somos filhos de Deus? Eu acho que já cabe essa reflexão, porque cada um, ao ter uma relação com o Pai, com Cristo, com a Trindade, através do Espírito Santo que habita o coração, que tem uma vida espiritual, que pode sentir isso. O outro não sente. Isso é uma relação de Deus, da Trindade, com cada um de nós. Quem tem uma vida espiritual e deseja a maturidade espiritual. Eu estou nessa fase, esse um mês foi, está sendo, sempre é importante para a gente ver os sacrifícios ou sofrimentos que a gente passa. O título exatamente dessa conferência é O Fardo pela Glória de Deus. Então as religiões colocam que a coisa tem que estar tudo bem, sucesso mundano, para então você estar sendo realizador do teu Pai Celestial, de Deus. E a religião está errada, porque na verdade o Filho de Deus, ele carrega um fardo. Aí, ó, fardo pela glória de Deus. Jesus Cristo não carregou um fardo, Paulo e outros tantos. É quem não conhece a Bíblia, e eu começo a conhecer, que não percebe que a religião distorce, por conta do maligno, o verdadeiro conteúdo, que só entendemos por revelação. Nós não entendemos a Bíblia por intelecto. E a esmagadora maioria pensa que é intelecto. Mas vamos escutar o preletor, que sabe mais que a gente. E não seguem voz estranha. Então, que todo o nosso serviço ao Senhor seja regido por esse pilar. Intensa apreciação da pessoa gloriosa e da obra gloriosa do nosso Senhor Jesus. Para que também possamos apreciar o que Ele tem feito por nós. Aliás, Paulo, de novo, sempre Paulo, nos encoraja também nesse sentido em Romanos 12. Esse é o versículo 3. Ele vai dizer assim: não pense de si mesmo, não pense alguém de si mesmo além do que convém.
Antes, pense com moderação. O que ele quer dizer é, pense de você com um termômetro correto, uma vara justa. Pense com justa estima, é o sentido da palavra moderação. Não adianta você, não, irmão, eu, na reunião, eu sento lá no último banco, eu sou o mais desprezível. Né? Isso se chama orgulho disfarçado de humildade. Né? Então, Paulo não fazia isso. Ele dizia assim, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Isso é justa estima. Você sabe o que o Senhor tem feito de você? Você sabe em que esferas de serviço o Senhor tem te introduzido? Vai que você gosta. Sabe um grande problema com os jovens, muitas vezes? Eles apreciam muito o ministério da palavra. E muitas vezes, em muitas assembleias, o ministério da palavra é colocado num topo muito alto. Isso é preocupante. Quando o púlpito está mais elevado do que a mesa do Senhor, isso é muito preocupante. Porque o púlpito e a mesa do Senhor têm que estar no mesmo nível. Eu estou falando espiritualmente, é claro. Compreende, irmão, o que eu quero dizer? A igreja não é seminário. Nós carecemos muito de um ministério da palavra sadio, ungido, sério, cheio de revelação. Mas o termômetro de uma assembleia é essa qualidade de vida devocional com o Senhor. Não é quão forte é entre eles o ministério da palavra. E aqui tenho muita liberdade de dizer isso. Porque graças ao Senhor na Assembleia de onde venho, nesta Assembleia aqui, os irmãos têm um bom ministério. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós lá e de vocês aqui. Para que essas coisas sejam equilibradas entre nós. E nós tenhamos doutrina e experiência. Doutrina e realidade espiritual. Na mesma proporção. Púlpito e adoração. Mesa do Senhor. Que nunca sejamos desequilibrados nesse aspecto. E como não podemos ser, ou como podemos não ser, uma intensa apreciação da pessoa e obra. Então essa é a segunda base. Aqui eu queria ler um outro texto rapidamente para os irmãos. O irmão que viveu durante um período chamado avivamento puritano, quando tantos irmãos ali foram usados de maneira tão maravilhosa pelo Senhor, somos devedores a eles também, nós. Esse foi o início do século XVII, 1620, mais ou menos, até o final, uns 80 anos, quase ao final do século XVII, durou esse movimento maravilhoso, um avivamento que atingiu muitos irmãos. John Bunyan é dessa época, Richard Baxter, John Owen e muitos mais. Então, houve ali um irmão chamado Thomas Fuller, e ele escreve algo sobre vida devocional. E estamos falando aí sobre intensa apreciação do que Cristo é. Então, eu tomei esse escrito aqui para que vejamos dois aspectos dessa contemplação. O primeiro é negativo, e é esse aspecto negativo que esse escrito vai enfatizar, que eu queria que você ouvisse com muita atenção. Quando contemplamos a Cristo, há um aspecto, me permitam pôr entre aspas, né, para ser bem compreendido, um aspecto negativo, tá, vamos explicar o que isso significa, e um aspecto positivo. Qual é o negativo quando nós contemplamos a Cristo? Então, todas as sujeiras do nosso coração irão se manifestar. Isso não significa que você vai sair vivendo uma vida de pecado, de carnalidade e de mundanismo. Pelo contrário. Significa que você vai ser exposto diante da luz do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo denuncia seus erros constantemente. E é só tendo o Espírito Santo habitando o coração da gente que a gente pode se purificar. O ego, o coração. Se não tiver Espírito Santo, a gente acha que está fazendo certo. A consciência do ser humano sem Espírito Santo é uma consciência apenas humana. A consciência com o Espírito Santo é uma consciência que vem do Pai Celestial. É infinitamente maior. Uma, você vai viver com o Pai eternamente. A outra, você vai viver eternamente sem o Pai. Isso significa inferno. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
O que há de maravilhoso nessa exposição é que é uma exposição debaixo da graça de Deus. Luz de Deus, graça de Deus.